conversamos no início sobre o porquê de muitas vezes a pessoa não aceita a verdade nua e crua. Porque aquilo que fere o meu conforto, aquilo que fere o meu ego, eu prefiro passar por cima, ou dizer que a minha igreja, ou dizer que eu não concordo, eu não aceito, eu não quero. E aquilo que me beneficia, por exemplo, eu bato em cima. Voltando a essa questão do dízimo, por exemplo. Se você observar, praticamente todas as igrejas de diferentes visões acerca de outras áreas da doutrina, todas dizem uma só coisa: o dízimo é do Senhor. E uma pessoa que não tem o entendimento da palavra vai chegar e dizer: vem cá, o Deus desses crentes é o dinheiro, porque onde a gente passa, todo o dízimo é do Senhor e o resto. Não há uma união, não há uma integração social, não há uma justiça social, não há uma justiça moral, não há uma justiça legal, há uma concorrência. Então a gente observa isso, que há um relativismo moral, porque a igreja abraça o que ela acha conveniente e aquilo que ela deveria defender, ela ou se omite ou passa por desapercebida. Exemplo, a igreja ela tem que entrar na política, mas a política não pode entrar na igreja. A igreja ela tem que entrar na empresa, mas a empresa não pode entrar na igreja. A igreja tem que entrar no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. E o mundo tem entrado através da concorrência, através daquela visão de qual é a igreja mais evoluída, é a nossa. Quem tem mais membro? Quem tem mais membro? Quem é que ganha mais? Inclusive, Márcio, eu tenho duas sugestões. A primeira é que as igrejas paguem impostos. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz: a quem imposto, imposto; a quem tributo, tributo; a quem recursos, recursos. Porque é bíblico? Isso, é claro. Porque se nós não somos cidadãos... Você acha não? Você tem certeza? Tenho certeza, nós não somos cidadãos. A Bíblia não diz que os recursos são para manter as autoridades constituídas por Deus para o nosso próprio bem? Então como é que o corpo de Cristo pagou o tributo, né? Quando vieram chegar, e aí o teu mestre não paga não o tributo? Pedro até se adiantou um pouco, e Jesus disse: paga, vai lá pescar, Pedro, que tu aproveita e paga por mim e por ti. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, uma maneira de acabar com essa lavagem de dinheiro, com essa ganância financeira, é imposto. Eu acredito que a igreja deve pagar imposto. Por que os membros pagam? Por que a instituição não deve pagar? E a segunda coisa que eu acredito que tem que acabar, para que haja uma melhoria da igreja a nível de instituição, é que as reuniões ministeriais não devem ser feitas a portas fechadas. Elas têm que ser feitas com a membresia. Ou seja, reunião de diretoria. Exatamente. Hoje está mais para reunião de diretoria de empresa do que propriamente no meio do povo como igreja. Por quê, Márcio? Porque muita coisa é acobertada. Fica o líder lá: olha, eu sou um bom servo de Deus, sou um bom pastor, um bom padre, isso, aquilo, outro, mas quando chega nas reuniões, perde-se a ética, compara-se o povo a capim, fica se brigando por qual é a congregação que rende mais, aí o outro diz: então vai mandar o povo vender isso, vender aquilo. Não há transparência. E como é que a gente quer denotar transparência se nós não somos transparentes? Relativismo moral. Alienação cultural. A gente fala muito sobre cultura aqui Sim. no Papo Cabeça. Aliás, você acompanha, você sabe disso, que uma das bandeiras do programa é trazer cultura e formação cultural para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que nos ouvem, né? Como é que você trata isso aí? Alienação cultural. A Bíblia ela é um livro interessante porque ela é um livro histórico, ela é um livro moral e ela é também um livro espiritual, porque é a revelação de Deus. Então tem coisas na Bíblia que são históricas, e tem coisas que são pessoais, e tem coisas que são espirituais. O que acontece é que você às vezes tem uma interpretação alegórica e foge do texto, foge da história daquilo que você está tratando e aparentemente se cometem aberrações. Por exemplo, lá a questão do cabelo. Tem igrejas por aí que se a irmã não tiver um cabelo lá embaixo, ela é disciplinada, é tratada como herege ou incircuncisa, pode-se dizer até assim, quando na verdade o que a Bíblia fala era em relação à história naquele lugar, lá em Corinto, havia o culto às prostitutas, Afrodite, em que havia 1000 mulheres que eram carecas. E o Deus era o sexo. Era uma cidade portuária depravada. E Paulo disse: olha, as mulheres que forem servas de Deus aí, quem tiver o cabelo longo solte, e quem tiver um cabelo enroladinho, bote um véu, para poder você não ser taxada como uma prostituta. Então hoje, no lugar de a gente dizer: olha, irmã, você precisa ter uma véu, rogonha na cara, né?
ou ter um véu de sinceridade. Não, simplesmente se joga aquilo como se fosse uma verdade atual sem se analisar, e a discriminação, o preconceito, como aquele versículo que diz, né, que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Só que se você analisar, era porque essas ditas mulheres prostitutas, elas ministravam o culto ao seu Deus, e Paulo dizia, olha, vocês fiquem caladinhas aí para dar bom testemunho. Mas isso é uma verdade maior, sabe? A verdade maior é o seguinte, quando se diz, olha, a mulher esteja calada na igreja, porque qualquer coisa pergunte ao marido. Igreja sou eu. Nós somos igreja. A igreja são as pessoas que vão ser arrebatadas. Você é igreja, eu sou igreja. Sacerdócio universal? Exato. Cada crente é um sacerdote. Então, a mulher é a carne. E o homem é o espírito. Então Deus está dizendo, faz a tua carne calar e deixa que o espírito fale. Então é isso que Deus está tratando. Não simplesmente alienar o povo a uma cultura que, inclusive, o discipulado de muitas igrejas hoje, Márcio,